conquistar, como acessar essa promessa das bênçãos do nosso Deus, como a gente chegar, porque no nosso entender o tempo de colher chegou na sua vida, na sua casa, nos seus projetos. Pois bem, como fazer isso acontecer na prática? Cuidar da rocha e se fixar sobre ela é o nosso assunto. Existe uma rocha e existe uma construção e existe um construtor. Existe uma rocha, existe uma construção e existe um construtor. A rocha é a palavra, a construção é a sua vida, com toda a sua intensidade, toda a dimensão, e o construtor é você, com seu entendimento, sua capacidade, suas condições, aquelas todas que o Senhor tem concedido a você. E como fazer isso? Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Da onde nós temos extraído essa questão, da onde nós temos extraído esse pensamento, né? Mateus 7. Jesus deixa bem claro que existe uma rocha, existe uma construção e existe um construtor. Glória a Deus. Ele explica isso quando ele compara ali no verso de número 24 do capítulo 7 de Mateus, quando ele diz que todo aquele que escuta as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, e as coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e que, descendo a chuva, começaram a correr os rios, a soprar os ventos de maneira muito forte, combateram contra aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Lá no verso de número 26, ele diz que, ao contrário daquela pessoa que ouve estas minhas palavras, diz o Senhor Jesus, e não as coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e que, quando a chuva veio, os rios correram, o vento bateu forte, a tempestade assolou aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. E como fazer para resolver tudo isso? Talvez a sua vida não tenha andado como você gostaria, talvez a sua vida sentimental não esteja tão bem, talvez esteja podendo melhorar algo na sua vida familiar, financeira ou profissional, talvez a sua vida espiritual não esteja como deveria. Eu não sei como está o seu coração, se bem ou se não está bem, se tem questões mal resolvidas ou se você está de alguma forma enfermo ou enferma, se tem vício para ser libertado ou libertada. Não importa. O que importa é, a partir de agora, você passar a viver de forma a cuidar da rocha e se fixar sobre ela. A rocha é a palavra, a construção é a tua vida, em toda e qualquer área, e o construtor é você, que nos ouve. O Senhor Jesus explica ali que a maneira de trabalhar nessa construção é pondo em prática essa palavra, ou seja, cuidando da rocha. E talvez a pergunta, por que cuidando ou cuidar da rocha? Qual é o construtor que, quando está a providenciar a construção dos seus alicerces, não olha o solo, não olha o lugar que está? E não cuida, não trata, não zela para que esteja sendo a fundação bem feita, não é? Nós precisamos cuidar da rocha para que não deixemos os lodos velhos que alisam para cair, ou a mistura de compostos que acabam com a construção ou qualquer tipo de coisa aqui simbolizado, atrapalhar o milagre. Ah, mas não é bem assim. Só um pouco de sal na areia que edifica o prédio muito rico e muito caro pode ser o suficiente para que ele seja virado em escombros muito cedo. O apóstolo Paulo escreve
aos Filipenses algo tremendo que é preciso que nós consideremos quando ele escreve aos Filipenses, na carta dele aos Filipenses, capítulo 2, quando ele diz no verso 2, completai o meu gozo, para que vocês sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, isso é cuidar da rocha, mas façais por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é cuidar da rocha, para depois se fixar sobre ela. Ainda em Filipenses 2, no verso 4, ele diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele disse, deixemos de ser egoístas, deixemos de ver só o nosso umbigo, porque isso é cuidar da rocha, para que nós estejamos em seguida nos fixando sobre ela. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento, que haja em vocês o que houve também em Cristo Jesus. Olha só o desafio, se comportar, sentindo, buscando viver como Jesus. Por quê? Porque ele mesmo sendo em forma de Deus. Verso 6 do capítulo 2 de Filipenses. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Quantas vezes você quer ser alguma coisa, eu quero ser alguma coisa. Ei, você não passa de pó e poeira, assume o seu lugar. Isso é cuidar da rocha, que é a palavra. Verso 7 do capítulo 2 de Filipenses, mas esvaziai-vos a si mesmo, tomando a forma de servo, assim como Jesus fez, porque ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens, e ainda diz mais que ele, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus. Isso é cuidar da rocha para fixar, se fixar sobre ela. Que você esteja tomando a decisão de mudança, decisão de verdadeira mudança de vida, para que então possa você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. O apóstolo Paulo ainda nos orienta no capítulo 1, verso de número 10 de 1ª carta aos Coríntios, que nós temos que nos comunicar na mesma linguagem, porque isso também é cuidar da palavra para se fixar sobre ela. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 10, está ali algo tremendo, né, que nós precisamos pôr em prática quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. Quando ele revela, né, quando ele mostra a necessidade, quando ele prega, né, a verdade, quando ele ensina ali o povo de Deus a viver de conformidade com o santo decreto do Senhor. É tremendo como a forma em que ele fala, 1 Coríntios 1,10, quando ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês digam todos uma mesma coisa. Ele está dizendo que vocês deixem de debater, de inventar, de misturar, de desrespeitar. Que vocês digam todos uma mesma coisa e que não haja entre vocês dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque isso é cuidar da rocha para se fixar sobre ela. Quantas vezes nós nos degladiamos e vemos tantas pessoas se debatendo, um diz de uma coisa, outro discorda, são doutrinas, pessoas que se ficam degladiando, combatendo, um levanta a sua doutrina, um levanta o seu entendimento ideológico, o outro se debate na teologia e ele diz, digam todos a mesma coisa.
Não haja entre vocês dissensões, ao contrário, sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Louvado seja Deus. Por que isso? Porque isso é cuidar da rocha. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. É o convite do Espírito Santo para a nossa vida, para mim e para você, neste período que nós temos aqui para compartilhar aquilo que o Senhor nos tem já entregue, que você possa experimentar. Declaro na tua vida um tempo de muita esperança, de muita paz, de muita graça. Declaro na sua vida falido todo tipo de trabalhar do mal, toda obra de enfermidade, de dor e de miséria. Declaro falido em nome de Jesus e para a sua glória. E eu declaro que haja um tempo de muita esperança, de harmonia, de paz e de provisão muito especial da parte de Deus. Que Deus abençoe teu coração e a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém e amém.